Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a nossa última aula da semana. Nós vamos trabalhar o livro Buriti Mais Ciências do 5º ano, as páginas 14, 15, 16 e 17. Na aula passada, nós falamos sobre os recursos que são classificados em não renováveis e renováveis de acordo com sua origem e disponibilidade da natureza, né? Então, nós vimos que os não renováveis, eles levam milhões de anos para se formar na natureza, eles existem em quantidade finitas, ou seja, que têm um fim, e podem se esgotar com o uso. Aqui no caso, nós utilizamos o exemplo aqui, ó, do petróleo, derivados do petróleo, que é um recurso não renovável da natureza. E os recursos renováveis são aqueles que não se esgotam com o uso, que podem se renovar, tá? Aí aqui tem cuidado, a natureza tem a capacidade de regenerar água, por exemplo, mas a quantidade de água potável diminui cada vez mais por causa da poluição. E o solo também pode se tornar improdutivo caso não seja renovado. Então, nós vimos isso e hoje na página 14 nós vamos ver aqui, ó, os recursos renováveis. Nós vamos conhecer alguns recursos renováveis, tá? Então, nós temos o vento, que é a movimentação do ar. O vento é usado para gerar turbinas que produzem energia elétrica nas usinas eólicas, né? As usinas eólicas, ó, que são a base do vento, então precisa dessa movimentação do ar para girar as turbinas eólicas, aonde é produzida a energia elétrica. Então, o vento, ele é um recurso renovável. A energia solar é utilizada na fotossíntese pelas plantas para aquecer a água e para a produção de energia elétrica. Os seres humanos aproveitam a energia solar de forma indireta, por meio da agricultura e da alimentação. Então, a energia solar é muito importante para todos esses fatores aqui e nós precisamos também do sol. Imagina só se o sol não existisse, né? E ele é um recurso renovável, todos os dias, né? Ele se põe e no dia seguinte ele nasce novamente. Mesmo que o dia esteja nublado, chuvoso, o sol está lá, basta estar dia. A água é usada para beber, para cozinhar, para lazer e para gerar energia em usinas hidrelétricas e em vários processos industriais. Então, a importância da nossa água. Ela é um recurso renovável, mas a gente tem que tomar cuidado porque a água potável, ela é mínima no planeta Terra. Se eu não me engano, são 4% de água potável no mundo, né? Que é aquela que a gente pode consumir, pode beber. Então, com a poluição, com o uso excessivo e desnecessário da água, ela pode se esgotar, ok? Nós temos aqui, ó, a vegetação. É usada na alimentação, na produção de madeira, de combustível para automóveis e de carvão vegetal, utilizados para gerar energia elétrica. Apesar de serem um recurso renovável, as matas nativas demoram centenas de anos para se recompor após o desmatamento, que deve ser evitado. Então, quando você planta uma árvore, ela demora anos. Algumas, né, aqui, ó, no caso da natureza em si, as matas, elas demoram centenas de anos para se recompor. Então, essas árvores que crescem, né, elas demoram muitos anos. Algumas até centenas de anos para crescer. Com o desmatamento, ela vai se renovar, mas o processo é bem demorado. Então, se a gente está falando de centenas de anos, se a gente desmatar, provavelmente nessa vida, em outras vidas, vai demorar muito para a gente conseguir ver essa mata novamente se recompondo, tá bom? Aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos não renováveis, ó.
O gás natural é usado como combustível para a produção de energia elétrica nas usinas termoelétricas. O gás natural também é usado como gás de cozinha. Esses são recursos que não são renováveis. O petróleo, seus derivados são usados na produção de combustíveis para automóveis, aviões e navios e na composição de tintas, óleos, produtos plásticos, entre outros produtos. Nós vimos lá o petróleo, né? Que ele é usado para várias coisas, como nós vimos aqui, e ele também é um recurso não renovável. Demora milhares de anos, né, para serem produzidos, porém eles são finitos, podem acabar. O carvão mineral, ele é utilizado para gerar energia elétrica nas termoelétricas, para o aquecimento de caldeiras nas siderúrgicas e para a produção de corantes, inseticidas e fertilizantes. E aqui nós temos também outros minérios, o ferro, o ouro, a bauxita, o cobre, o calcário, o sal, o quartzo, por exemplo, têm usos distintos na indústria, sendo utilizados na construção civil, na composição de vários produtos e embalagens e até na fabricação de medicamentos. Então, se a gente for olhar aqui, todos esses recursos, eles vêm da natureza. Só que aqui do nosso lado esquerdo nós conseguimos ver os recursos que são renováveis, né? Então, aquele que se renova a cada dia, aquele que, se for bem usado, não vai acabar. E aqui nós temos os recursos não renováveis, viu como eles são bastante utilizados, O gás natural a gente usa em termoelétricas, o gás que a gente cozinha, o petróleo aqui, derivados de vários combustíveis, composição de tintas, óleos, produtos plásticos, entre outros produtos. Esses minérios também, o ferro é muito usado, o ouro. Antigamente, logo no descobrimento do Brasil, em 1500, que vocês estudaram no quarto ano, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, a quantidade de ouro, de pedras preciosas eram imensas, né? Eles chegaram pelo litoral e quando eles foram para o centro do país ali, né? Saíram da região litorânea e começaram a desbravar os interiores, eles encontraram muito ouro, muitas pedras preciosas, principalmente na região de Minas Gerais. Mas, como ele é um recurso não renovável, hoje é muito difícil, né, você encontrar ouro por aí no nosso meio ambiente, porque ele não renova, ele demora milhões de anos, então vai chegar uma hora que ele vai ter o fim. De tanta escavação, de tantos que as pessoas foram lá e pegaram isso da natureza. Então, hoje é um recurso não renovável que a gente quase não encontra. Tá bom? Então, só para vocês entenderem um pouquinho sobre os recursos renováveis e os recursos não renováveis. Depois aqui a gente começa o capítulo 2. Hoje nós só vamos para explicação, tá? Não haverá estudo de texto. Então, nós vamos falar sobre as propriedades físicas dos materiais. Os materiais usados nas atividades humanas podem ter diferentes origens. Quando estão disponíveis na natureza, são chamados de materiais naturais, tá? Os seres humanos são capazes de produzir recursos que não são encontrados na natureza, que são os materiais artificiais, como os plásticos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre os materiais naturais e os materiais artificiais. Cada material apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objetivo que desejamos produzir. Então, agora aqui embaixo, nós vamos ver um pouquinho, algumas propriedades físicas dos materiais. Nós temos a densidade, que é a característica que relaciona a massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usada para identificá-los. Então, se a gente for observar a balança, aqui nós temos um pedacinho de ferro
e aqui nós temos um algodão. Se a gente for olhar, né, a gente vai imaginar que o algodão, nossa, é em maior quantidade, então o algodão deveria ser mais pesado, no caso, deveria pesar mais que o ferro. Porém, é a densidade, né, é a característica do objeto, da massa de um objeto aqui, ó, que vai determinar o volume que ele ocupa. Então, olha a quantidade de algodão, que é, na verdade, a mesma pesagem, né? A mesma quantidade aqui, ó, 100 gramas e 100 gramas. Então, imagina se essa balança tivesse a mesma proporção de ferro igual ao algodão. Com certeza pesaria muito mais, tá bom? A mesma massa de ferro ocupa menor volume que a do algodão. Assim, podemos dizer que o ferro é mais denso que o algodão. Ele é mais pesado, ele é mais denso. Tá bom? Aqui ao lado, ó, nós temos os objetos que flutuam na água, são menos densos que esse líquido. Aqueles que ficam no meio da coluna d'água têm a mesma densidade e aqueles que afundam são mais densos que a água. Então, vamos entender, ó. Nós temos aqui 3 bolinhas. Aquela que tá flutuando aqui, ó, elas são menos densas, tá? Então, elas são mais leves. A que está no meio, ela tem a mesma densidade que a água. E essa daqui, ó, que está lá no fundo, é mais pesada. Então, por isso que ela afundou, ok? Então, às vezes a gente joga algumas coisas que boiam e outras coisas que não, né? Isso vai depender da densidade, do peso que tem esse objeto que eu estou jogando na água. Aqui nós temos resistência ou tenacidade. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada, né? Então, pensa que eu tenho resistência. Se eu pegar um copo de plástico e um copo de vidro, se eu jogar no chão, qual que vai quebrar? A não ser que eu jogue com uma força extrema, mas se de repente eu tô com um copo na mão e sem querer ele cai. O copo de plástico, ele não vai quebrar. Já o de vidro vai, né? Por quê? Porque ele é menos resistente do que o plástico, que foi algo mais denso ali, que foi fabricado, tá? Mais resistente. O aço é um material resistente, por isso é usado como parte de estrutura de construções, ó. Pra gente construir seja um prédio, uma casa, vamos imaginar aí a casa dos 3 porquinhos, né? Um porquinho fez a casa de palha, o outro fez a casa de madeira e o outro fez a casa de concreto. O lobo mau conseguiu assoprar as casas mais leves, com menos resistência. Mas aquela casa de tijolos que era bem forte, bem firme, o lobo mau não conseguiu derrubar. E aqui a mesma coisa. A gente falando na vida real, para a gente fazer essas grandes construções, prédios com vários andares, precisa de uma estrutura forte, resistente, que não quebre facilmente, tá bom? Só para vocês entenderem. Aqui nós temos a elasticidade. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original quando a força causadora da deformação para de atuar. Então, eu tenho um elástico, vamos imaginar aquele elastiquinho de dinheiro, ó, igual tá aqui na mão do nosso amigo, né? Eu vou esticar a borracha, ela estica, mas a partir do momento que eu solto, ela volta ao tamanho original. Então, ela tem elasticidade, já fala elástico, né? É alguma coisa que estica, para vocês entenderem. Dureza. Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície. O grafite é um material mole que pode ser usado para escrever. Mas imagina se a gente só tivesse o grafite, não tivesse essa estrutura de madeira que segura o grafite. Seria um pouco mais difícil, né? A gente poderia usar também uma lapiseira ou um lápis, mas tem que ter alguma coisa dura, um material mais duro para que a gente possa riscar a sua superfície. Por exemplo, quando quebra a ponta, você não consegue, né? Fica bambo, cair, você tem que apontar o lápis para vir aquele grafite firme para que você possa escrever.
Aqui nós temos o magnetismo. Os materiais que são atraídos por um ímã, chamados de materiais magnéticos. Eu não sei se vocês já viram o ímã. Ele tem aqui uma propriedade magnética que atrai outros metais, né? Ó, os ímãs são feitos de material magnético, que atraem outros tipos de metal, como eu acabei de falar, como ferro ou suas ligas metálicas, né? Então, a gente costuma ter enfeitinhos na geladeira, por exemplo. É que o ímã, ele é um material magnético e a geladeira, naquela parte lateral, hoje em dia na frente geralmente não, mas nas laterais, ela é de metal. Então, você vai colocar o ímã lá, você coloca aquelas lembrancinhas, enfeitinho de geladeira, vai colocar lá no ímã. E também tem umas telas, né, que são de metal para você colocar foto, mural, né, que chama, desculpa, murais de metais que você utiliza para colocar fotos. Aí você pega o ímã e põe a fotinho, ela fica bonitinha lá no seu mural. E nós temos a condutibilidade elétrica. Indica a facilidade com que o material conduz a energia elétrica. De forma geral, os materiais metálicos são bons condutores elétricos. Alguns materiais não permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolantes, tá? Então, isso aqui, ó, fica dentro dos fios que a gente encontra em casa, dentro das tomadas, né? Nós temos aqui, ó, esses condutibilidade elétricas, que são esses condutores de energia, tá? Então, aqui só para vocês entenderem um pouquinho. E aqui nós temos a condutibilidade térmica, que indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de isolantes térmicos. O alumínio é um bom condutor térmico, por isso é muito usado na fabricação de panelas, permitindo que a energia térmica do fogo passe de forma eficiente para o alimento. Mas cuidado, encostar em uma panela quente pode causar queimaduras. Então, aqui, gente, são só alguns exemplos, tá? Que eu passei para vocês. Vocês podem ler aí no livro, conhecer. E nas próximas aulas, nós vamos aprender um pouco mais sobre essas propriedades físicas dos materiais. Beijos, bom final de semana e até segunda.